Olá, esse é o programa Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Quero falar sobre uma necessidade de mudarmos a nossa consciência em meio às provações. Nós já vimos no texto de Tiago que as provações são certas na vida do crente. No entanto, para que nós enfrentemos estas lutas, estas provações, é necessário pedir ao Senhor sabedoria. É necessário também mudar a nossa consciência. E para falar disso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo 1, e eu lerei verso 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago está nos falando sobre uma realidade da vida para todos, justos e ímpios. Tudo passa. Não existe riqueza que sempre dure, nem estado de pobreza que um dia não cesse. O que ele está colocando é que as coisas da vida são passageiras. Por vezes nós sofremos muito no momento da provação, porque acreditamos que a nossa vida terminará daquele jeito. Encaramos a situação adversa de forma tão profunda, mas tão profunda, que esquecemos que aquele momento, aquela situação é transitória, logo passará. Tiago vem falando dessa condição desde o capítulo 1, desde o início do capítulo 1. Ele fala que as provações são passageiras. Ele fala que elas são variadas. Ele fala que é possível vencê-las quando temos a nossa sabedoria vinda do alto. E agora ele coloca, mude a sua consciência. Se você olha para tudo como se aquilo nunca fosse ter fim, calma, mude, respira, vai passar. Tudo passa. Ele começa falando do estado do pobre. E diz ao pobre, tenha alegria, glorie-se na sua dignidade. Esse de condição mais humilde, então, deve entender que há dignidade nesta sua condição. Deve entender que o seu estado de pobreza talvez seja fruto de uma vida honesta que disse não a regalias e ganhos ilícitos. Mas, uma vez que esta vida de justiça foi a opção deste crente, e o texto está falando para cristãos, é natural que ele desfrute de um estado de riqueza em glória com o Senhor Jesus Cristo no futuro. Então, a pobreza do tempo presente, ela é passageira. Logo, virá um tempo de glória com o Senhor. No entanto, ele coloca em contraponto o rico e diz que este deve se limitar à sua insignificância, deve se contentar com a sua riqueza, que também é passageira e transitória. A ideia desta riqueza que Tiago aponta é uma riqueza vinda de forma ilícita, vinda por meio de ganhos não tão corretos. Ele falará deste assunto no final do seu livro, acusando aqueles que estavam levando vantagem e obtendo lucros de formas erradas, de formas desonestas. Quando olhamos então o texto, no verso 9, Tiago está falando de crentes, que mesmo nessa condição de pobreza, fruto do estado de perseguição que eles estavam vivendo de forma digna e que experimentariam logo mais a riqueza que está reservada para nós, o povo de Deus. E neste contraste, o verso de número 10, falando com o ímpio, este que tem os seus lucros por meio do ganho ilícito. Se a pobreza desse justo ela é temporária, é passageira, também esta riqueza do ímpio que a tem por meios ilícitos, também será passageira. Logo, ele experimentará o triste estado de pobreza que o inferno tem reservado para ele. Pois bem, o texto mostra uma realidade então para nós. Tudo é passageiro. Se você está sofrendo, angustiado, mas ainda assim, amando o Senhor, mantendo a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, crendo naquilo que Ele tem preparado para nós, saiba que esta sua pobreza, esta sua luta e dificuldade vai passar. Em breve você estará com o Senhor. Ele garantiu para você um estado de glória. O apóstolo Paulo nos diz que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória, com a alegria que há de ser manifestada nos filhos de Deus.
Creia então nesta condição passageira de sofrimento que você tem vivido e na glória que lhe aguarda. Quando você olhar para o ímpio, não fique com inveja, não alimente nenhum sentimento no seu coração do tipo, porque eles prosperam, porque tudo para ele vai bem. Também será passageiro. Muito em breve ele também experimentará a triste consequência da sua escolha de incredulidade, a triste consequência desta prática de ganhos ilícitos, tal qual acontece com a erva do campo, que cresce, depois cai, murcha, também acontecerá com este ímpio. Ele murchará, ele experimentará o juízo de Deus. Então descanse no Senhor e na salvação que Ele tem reservado para você. Que Deus te abençoe.